orar, e eu fui orar. E eu orei até amanhecer. Quando eu vi que estava clareando, eu peguei no sono, mas um sono muito pesado. E quando eu peguei no sono, que o sono estava pesado, que eu já estava sonhando, apareceu para mim um anjo do Senhor. E eu fiz a pergunta para ele, ele falou que sim, que era anjo do Senhor. E para confirmar que ele era um anjo do Senhor, ele não só respondeu que era um anjo do Senhor, ele falou assim: eis que eu sou um anjo do meu, eis que sou enviado do meu Senhor. E para te confirmar que o que verá é da parte do meu Senhor, Samuel, amanhã, ao esquentar o sol, te darei vitória. Ele falou essas palavras para mim. E ele sumiu, e ele sumiu e eu apareci numa cidade grande. E quando eu estava nessa cidade grande, eu via muitas pessoas andando na rua, o cotidiano da cidade grande. E eu olhava para o céu e as nuvens começavam a se unir, uma nuvem na outra. E era como se uma fosse igual um imã, atraísse as outras para perto dela. E as nuvens do céu iam criando formas. E quando criou uma forma de um ser grande, eu vi que só tinha um olho nessa nuvem. E eu peguei o meu celular, porque nesse sonho, eu não sei porquê, eu estava com o telefone, e eu falei no sonho assim: vou gravar para mandar para os meus apóstolos. Olha o que está acontecendo aqui. E eu levantei o celular no rumo do céu e comecei a gravar aquela nuvem que se formava. E o mais intrigante é que ela se formava, mas ela ficava com um olho. E quando eu olhava dentro daquele olho, eu conseguia ver outro olho dentro desse olho. E eu via mais outro dentro do segundo. E eu começava a como se tivesse uma visão de zoom. Eu conseguia ver que aquele olho era negro. E ele tinha muitos olhos dentro dele. E aquilo foi aquelas nuvens em formato de ser. Elas tinham a aparência de ser brancas, elas brilhavam, mas dentro do meu espírito, no sonho, eu tinha a convicção que era mal, que não era da parte do Senhor. E até então aquela nuvem com o formato de um ser que eu não sei verbalizar, ela foi abaixando. Ela estava no céu, bem alto, igual as nuvens se posicionam, e ela foi abaixando. Isso aterrorizava a cidade, porque muitos começavam a pensar que era o dia do Senhor. E do lado desse ser apareceu outra nuvem com esse mesmo formato de ficar puxando as nuvens para se conectar uma com a outra. E esse outro, ele foi tomando o ser de uma serpente e foi sugando, foi atraindo todas as nuvens que havia no céu inteiro. Esse ser sugou para ele, mas ele era branco, ele tinha aparência de nuvem branca, e ele formou um dragão. Quando formou um dragão, era bem maior do que daquela primeira holograma que foi criado no céu. E esse dragão, ele vinha serpenteando em volta daquele primeiro ser que foi formado, em volta daquela primeira imagem. E foi abaixando. Quando esse dragão abaixou assim, da altura mais ou menos de um poste de luz, de tanto que ele estava perto dos seres humanos. Eu e as outras pessoas que estavam ali naquela cidade, que era uma cidade movimentada, na hora eu abaixei o meu telefone e eu fiquei tremendo de medo daquele dragão. E ele tinha um olho só. E dentro dele eram muitos olhos negros também. Só que era um olho negro numa nuvem
uma nuvem branca em forma de dragão. E eu sabia que era um holograma aquilo ali, que era criação de Satanás. E quando eu comecei a observar aquilo, as pessoas começavam a ficar aterrorizadas, pensando que ali eram os olhos do Senhor, eram nuvens da parte do Senhor. Mas dentro de mim eu sabia que não era. E eu olhei para o céu, que o céu estava lá, em cima, bem em cima dessas nuvens, e ele estava limpo, todo azul. Não havia uma nuvem no céu. Todas as nuvens estavam nesses hologramas, nessas formas. E quando eu olhei para o céu se partiu. Eu não vou falar que ele foi cortado. Ele se partiu inteiro, como se fosse duas bandas, uma para um lado, outra para o outro. E eu fiquei olhando no meu sonho, eu fiquei olhando. Eu vi aquelas nuvens, já não sentia mais medo, mais temor, e eu via o céu. E todas as pessoas que estavam ali, não tinha ninguém dentro de casa. E aí eu ficava olhando o céu e saiu um ser com uma túnica de dentro daquele céu. E ele tocou uma buzina. Ele fez pum. É contínuo. Isso foi contínuo, assim, questão de tempos, contínuo, ele tocando sem interferir o fôlego. E eu fiquei olhando, ele não veio voando, não. Ele deu um passo de dentro desse céu que estava partido para fora, pro físico aqui, no meu sonho eu vi. E ele ficou no céu mesmo, tocando essa buzina. Quando ele fez isso, saiu como se fosse abrir uma janelinha de uma gaiola. Saiu um monte de pombinhas brancas. Era trilhões e bilhões e milhares de pombinhas brancas de dentro do céu. Era como se elas estivessem lá preparadas para essa hora. Só que eu não vi uma gaiola. Eu estou falando de forma que vocês entendam que elas saíram todas ao mesmo tempo, essas pombinhas. E elas veio voando no céu, voando, e esse ser tocando essa buzina, continuamente. E essas pombinhas eram branquíssimas, de um branco que eu nunca vi na minha vida, só com a silhueta dos anjos quando eles aparecem, para comparar o branco. E essas pombinhas veio voando nesse céu, e elas tomaram o céu e começaram a descer aqui no solo, e ela pousava nas pessoas. E eu fiquei olhando. Ela pousava em uma aqui, outra ali, e não eram todos, eram em alguns. Quando chegou uma pombinha branca, ela chegou batendo a asinha dela assim, na minha frente, e ela pousou no meu coração, no meu peito, no meu coração. Ela pousou com as asinhas abertas. Quando ela veio e pousou, ela entrou dentro de mim, no sonho. Ela entrou, ela transpassou a minha carne, ela entrou dentro de mim. E quando ela entrou dentro de mim, era como se como se a minha veste fosse sendo enrolada de baixo para cima. Minha veste foi enrolada e aí começou a surgir uma nova veste. Um brilho, em luz. O meu corpo meu pé já não tinha mais, meu pé já não pisava mais no chão. Isso foi num piscar que eu consegui ver tudo isso. No instante eu consegui ver tudo isso. Só que no sonho, a minha veste transformou e eu fiquei olhando. A pombinha entrou dentro de mim e automaticamente minha veste mudou, ficou de brilho, e meus pés já não pisavam mais no chão, e os meus braços desapareceram. E criaram, no lugar dos meus braços, asas, aquelas asas das pombinhas. Elas surgiram no lugar dos meus braços, e eu já não tinha braços mais, eu tinha asas. E todas as pessoas que ali estavam, que foram tocadas por essas pombinhas, também
estavam da mesma forma. E elas começavam a bater asinhas e começavam a subir. E elas começavam a subir e a voar, minhas asinhas começavam a bater. E uma multidão de pessoas com asas subindo, com asinhas de pomba. Subindo e subindo e subindo. E subindo para esse céu que estava partido. E eu ficava procurando no meio das pessoas que estavam com veste diferente, com asas que batiam, ficava procurando meus filhos. Só que eu não conseguia conhecer ninguém. E aí passou um pensamento na minha cabeça. E quando eu cheguei, assim, bem alto, mas bem alto mesmo, quando eu já ia, eu e aquela multidão ia transpassar aquele céu para dentro, aquele céu que estava aberto para dentro, todo esse sonho era como se desaparecesse. E eu naquele espírito de que está ali entrando no céu, já apareci na casa do irmão Jardel. E o irmão Jardel estava sentado com outro rapaz. E eu falei assim, irmão, hoje é o dia do arrebatamento. E aí, no sonho, o irmão Jardel olhou para minha cara, virou o rosto assim, olhou para o meu rosto e falou, eu estou esperando o dia do Senhor. Ele falou, todo feliz. Eu falei, quem é esse rapaz? Ele, não, eu estou evangelizando esse rapaz. E aí eu falei assim, irmão Jardel, então sai aqui para fora que chegou o dia do Senhor. Falei para ele. E aí eu saí de dentro da casa do irmão Jardel e fui para a rua e falei, vem ver, é hoje o dia do Senhor. E aí o irmão Jardel saiu de dentro da casa dele com esse outro moço e a gente olhou para o céu. E lá longe estavam vindo dois brilhos radiantes, mas muito no céu, muito longe. Muito mais longe do que a gente consegue ver a lua. E esses dois focos de luz brilhavam muito, como se fossem duas estrelas. E foi chegando próximo da nossa visão. Quando chegou assim, o mais próximo, como se a gente estivesse vendo da distância da lua, que a gente consegue ver a lua a olho nu, sabe o formato, sabe que é redondo. Quando chegou àquela distância, eu consegui, e todas as pessoas que estavam na rua, nesse momento, viam cavalos e cavaleiros descendo de dois em dois. E eles vinham galopando com asas e galopando, sem fazer estrondo, sem fazer barulho, somente com a voz do coral, que um coral cantava no fundo. E eles vinham um atrás do outro, e eram milhares e trilhões de anjos montados em cavalos. E eles vinham trotando e descendo. Quando chegou mais próximo do que as nuvens, muito mais próximo da terra, eles meio que planaram e começaram a galopar e na horizontal. E esses cavalos e cavaleiros galopavam a terra inteira para todo mundo ver que tinha chegado o dia do Senhor. E ficou assim, como se fosse, no meu entendimento, no sonho, 1 hora só descendo cavalos e cavaleiros, trotando. E eu conseguia, a gente que estava na rua, todo mundo, eu olhava as casas, eu conseguia ver dentro das casas. E não tinha ninguém dentro de suas casas. A terra inteira estava fora de suas casas, nas ruas, olhando os cavalos e cavaleiros do Senhor galopando sobre a terra, de forma tão nítida que a gente conseguia ver até a pelagem daqueles seres celestiais, daqueles cavalos celestiais. E a gente conseguia ver tudo, a olho físico, assim, o formato daquelas
celas dos cavalos, a fisionomia dos seres, dos anjos, tudo era visto a olho nu. E, por fim desse exército, desceu o cavaleiro com mais glória, com mais luz e com mais autoridade, que era o dono daqueles dois raios de luz. Quando o Senhor Jesus desceu no cavalo, eu consegui ver assim a veste dele, que tinha umas pedrinhas bem sutil assim na gola da sua roupa, da sua túnica. E ele estava vestido de uma veste longa e tinha um barrado na sua veste como se fosse de... Não vou falar de rei, porque não era de rei. Era um barrado... tinha algo especial na barra da sua veste. E aquele cavalo que ele estava montado tinha um suporte aonde colocava o pé, o suporte na sela, aonde colocava o pé. E quando ele veio descendo de forma mais próxima, todo mundo conseguia ver que ele tinha nos pés como se fosse que brilhava mais do que o sol, mais do que uma estrela. Era um brilho muito grande nos seus dois pés, nesse suporte que estava na sela. E ele veio descendo e ele cavalgou e na horizontal, assim, de toda a terra. Aquele batalhão de anjos galopando faziam aquele percurso, e ele vinha logo em seguida sendo recepcionado pelo exército de anjos e por todos da terra. E no sonho, o que eu achei mais intrigante, mais lindo, foi que quando ele desceu, aquele coral que a gente só ouvia de longe, desceu também. E eram anjos com todos os tipos de instrumentos. E eles não viam cavalgando, eles viam dando passadas, tocando seus instrumentos. E logo, de um outro lado, um pouco mais afastado desse coral, tinha um ser que falava: é chegado o dia do Senhor. E ele bradava com uma voz muito grande de autoridade. E esse ser, eu percebia que ele não estava sozinho, tinha mais iguais a esse. Ele só anunciava, ele falava assim: é chegado o dia do Senhor. Eis aí o juiz que julgará as nações. É chegado o dia do Senhor. E ele repetia: eis aí o juiz que julgará as nações. E eu ficava maravilhada com aquilo. E eu falava assim: olha, irmão Jardel, é o dia do juízo. E o irmão Jardel prostrado, dando muita glória, glória, glória. E tinha pessoas rindo nas ruas, tinha pessoas chorando prostrado, e tinha pessoas blasfemando. E aí, do outro lado da rua em que eu estava, eu falei assim: mulher, olha aqui, irmã, olha, o juiz, o Senhor Jesus. E aí ela falou assim para mim: maldito seja vocês que não me forçou a acreditar nesse Deus, que não me obrigou a acreditar nesse Deus, que não me insistiu um pouco mais comigo para que eu acreditasse nesse Deus. Essa mulher blasfemou. E eu pude ouvir o que ela falou. Ela estava indignada porque os crentes não insistiram para ela crer no Senhor. E aí eu olhava assim para o meu outro lado, tinha uns pulando de alegria e dizendo: chegou o Deus dos crentes, chegou o Deus dos crentes. E a terra inteira ficou paralisada só para ver o dia do Senhor. Foi diferente daquele primeiro momento, onde que foi no instante
No instante, as pombinhas desciam e transformavam e a gente voava e entrava no céu. Nesse outro momento, foi longo e demorado. Todos os olhos viam o dia do Senhor, e viu a face do Senhor, e viu a glória e a majestade do Senhor. E depois que tudo isso saiu, essa cena toda foi concluída, no meu sonho ainda apareceu o anjo do Senhor, aquele que falou que para que você crê que o que você vai ver é do Senhor, aquele mesmo anjo apareceu para mim e falou assim, por isso passastes por aquela provação. O meu Senhor aceitou que tu passasses naquela provação. Satanás pediu meu Senhor, para que tu passasses naquela provação, que eu não vou falar aqui agora, e aquele anjo do Senhor falou assim, não tenha medo do que o meu Senhor te mostrou, porque assim será o dia da vinda do meu Senhor. Ele só falou essas palavras para mim, e quando eu abri o meu olho já era 10 horas da manhã, e o sol já estava quente aqui na minha cidade, e eu criei que eu recebi a vitória do Senhor. E foi essa experiência que eu tive em sonho, amém?